Bom dia, Shalom, a paz. Vamos começar? Capítulo 20 de João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, mais brabo, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, Joãozinho, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente, era bem mais jovem do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, quando se abaixou, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, onde foi colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Aquele era Jesus, não era o jardineiro. Naquele momento ele era o jardineiro. Então disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi. Ele pediu para não tocar nele, tá? Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, que viu o Senhor, e que ele lhes dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado e estavam escondidos lá, chegou Jesus. E se colocou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E eu repito para você agora: a paz do Senhor seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez:
Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aquele a quem os retiverdes, ou seja, aqueles que vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos para o Dídimo: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Olha nós aí. Olha nós aí. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos escondidos, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disso, disse a Tomé, o Dídimo: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado direito, onde enfiaram o trem. E não sejas incrédulo, mas crente. Então Tomé respondeu, disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Claro, porque me viste, Tomé, creste. Eu vou repetir. Jesus disse para Tomé: Claro que você acredita agora. Você me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não vimos. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quantos de nós não creem? Eu falei no anterior. Milhões, possível bilhão de pessoas ainda não acreditam em Jesus. São os Tomés de hoje, os Dídimos de hoje. Meus queridos e minhas queridas, ou caríssimos e meus caros, olha só, já fizemos o 20, já ouvimos os 20 e, se Deus permitir, vai vir também o 21, as manifestações de Jesus. Eu acredito, porque Jesus disse: Você me deu de comer quando eu estava com fome, você me visitou no hospital quando eu estava internado, você me visitou no hospital, no presídio, quando eu estava preso. Que mais? Você me deu um pedaço de pão quando eu estava com fome. Creio que todos os dias aparecem Jesuses para mim, pedindo alguma coisa. Um prato de comida, um pedaço de bolo, um copo de café. Olha, difícil um dia que não me apareça Jesus.
E eu creio. Até o capítulo 21, que tem no 21 25 versículos ou versos. Deus te abençoe com tua família, como tem abençoado a minha. Amém.